Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. Gente de verdade, vida simples. Lembrando que toda vez que a gente se propõe a ser a nossa gente de verdade, a gente simplifica a nossa vida. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que eu tenho uma sintonia pela nossa missão. Ela é mentora, ela é líder também de imersões espirituais, ela faz retiros de silêncio, é palestrante e é a minha amiga Dani de Maria. Dani, bem-vinda. E gostaria que você pudesse começar essa nossa conversa, que é informal, gostosa, como se a gente estivesse realmente na sala da nossa casa, falando quem é a Dani, o que te movimenta, o que te faz acordar de manhã, o que vibra na sua alma, qual que é a sua verdade? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por me conhecer, por me tornar mais verdadeira, me tornar mais íntegra, me tornar mais próxima da filha de Deus que Ele desenhou para mim, me tornar melhor mãe, melhor não no sentido da perfeição, sabe? Porque eu acho que até essa perfeição não seria bom para as minhas filhas, tiraria a humanidade imperfeita, mas melhor que fui ontem, melhor esposa, melhor companheira, melhor líder num ambiente em que ancoro. Então eu acho que eu amo me tornar. Eu amo, porque aí eu amo me amar, sabe? Porque aí eu vou descobrindo partes de mim que são mágicas e nem sempre foi assim. Sim. Mas desde que entrei nessa jornada de me conhecer... Faz muito tempo? Não faz muito tempo. Assim, do jeito que faço, 9 anos. Então, foram as minhas 2 filhas. Então, eu sempre, quando alguém me pergunta, eu sempre remeto para a idade delas. Então, 9 anos começou um despertar a partir do nascimento da minha primeira filha. E eu acredito que isso acontece muito com mulheres. Sim. E com a minha segunda filha, aí foi um pé no acelerador. Então, foi uma total imersão. Então, 5 anos de uma maneira muito intensa e 9 anos onde tudo começou, que eu acredito. Então eu acredito que essa sou eu. Pessoa que... Buscadora. Sou buscadora, amiga. Sou buscadora. Sou a pessoa que ama me tornar a minha melhor versão. Me conecto. Como eu posso ficar mais próxima do que sei que Deus desenhou para mim, assim. Da minha forma mais original. Da minha forma mais original, Quero isso, anseio por isso. Isso me motiva a acordar, a viver, a entregar o meu servir no mundo. Como eu posso ficar mais próximo disso aqui? E é tão interessante isso que você está falando, Dani, porque assim, eu sempre falo isso, né? Como gente de verdade é um caminho de autoaceitação, eu sempre trago isso. Quanto mais eu me aceito no meu formato mais original, mais natural, mais espontâneo, mais eu estou honrando aquele que me criou. Porque eu não renego a minha criatura. Né? Então ali é a unidade. Então assim, hoje o nosso papo vai ser relacionamento, dependência afetiva e espiritualidade. Dentro dessa proposta, relacionamento é a universidade da vida. Né? Diz que tem 2 formas da gente evoluir. Ou a gente evolui pela mente, aí você tem que se isolar e ficar lá, você e seus pensamentos, ou você está aqui inserido na sociedade e evoluindo através das suas relações. Então, é uma mestra, né? As relações são mestres para nós. Como que você vê isso? Como é que conteúdo que se estampa em você quando você está em relacionamento com as pessoas? Como é que você lida com seus relacionamentos? Hoje de uma maneira tão adulta, mas nem sempre faz assim. Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim, né? Se a vida é uma escola, as relações são a universidade. E eu exatamente acredito nisso. Então, hoje, eu experiencio as relações, mas elas também são minha maior fonte de autoestudo. Como eu me posiciono, como eu sou nessa relação. Porque eu acho que eu aprendo muito através desse jogo de espelhos e através dessa arte de se relacionar. Eu acho que as relações mais íntimas são as que mais nos ensinam, ou seja,
a relação a dois com meu marido, essa é a mais íntima de todas, né? Então ela me ensina muito, 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 muito. Porque ele tá comigo muita parte do meu tempo e nos meus bastidores a todo momento. Então, às vezes eu acho que é até uma câmera nossa, só que não tá no nosso corpo, assim, olhando a gente de outra forma. E como essa pessoa amorosamente pode contribuir para a minha evolução. Sim. Se tiver nessa jornada comigo, né? Se essa câmera tiver essa intenção, tô no teu time, vou te ajudar a evoluir junto contigo, é maravilhoso. Mas também tem as relações enquanto amigos, enquanto colegas. Agora, quanto mais íntimo essa relação vai se tornando, mais adulta e autorresponsável eu vou me tornando por essa relação e mais íntegra. E isso já que não quer dizer que é... E às vezes isso não é tão amorosinho assim. Isso não é tão fácil de fazer. Porque eu gosto... Eu vi uma vez um vídeo teu que eu achei incrível. Um vídeo sobre vítima e sobre triangulação de algoz, vítima e salvador. Isso foi algo que vivi durante muitos anos da minha vida, em praticamente todas as minhas relações. Não só com companheiros, eu estou com meu marido há muitos anos, mas não só com meu marido, mas com pai e com mãe, com colegas, com colaboradores. E quando eu percebi o quanto as relações triangulavam nesse baixo drama, onde a responsabilidade ela é jogada de um para o outro, quando eu me atinei a isso, eu disse, uau, que fonte de pesquisa, então, para o meu autodesenvolvimento são as relações. Porque se eu tomar responsabilidade em cada relação que eu entro, cada ambiente daquele vai ser um professor para mim. Sim. Se eu tomar responsabilidade. Agora, se eu me colocar sempre como a vítima do que acontece naquelas relações, jamais eu vou evoluir. Jamais essa relação vai ser uma professora. E aí eu comecei a ter responsabilidade nas relações que entro. Comecei a tomar mais responsabilidade de minha própria vida. Sim. E escolhi não mais criar relações em que existe uma triangulação de vítima, de algoz, esse lugar assim. Então, as relações viraram o que essa frase fala, uma grande universidade. São grandes impulsionadores do meu desenvolvimento. Quando eu vejo que tem uma crise numa relação, eu sei que ali tem uma oportunidade de crescimento pessoal. Sim. Tanto para eu confrontar o outro com aquilo que está sendo dito, com aquilo que estamos vivendo juntos, como para eu poder pegar a minha bagunça e poder resolver. E aí aquela crise vira uma linda oportunidade de autoaperfeiçoamento. Não, e é muito interessante, porque às vezes você entra numa relação despretensiosa, às vezes é uma relação nova, ou às vezes é até uma antiga que você tá ali nutrindo novamente, e de repente aquela relação abre um conteúdo seu, que às vezes é até infantil. Que você fala, nossa, que criança é essa que apareceu agora? E é maravilhoso, né? Porque é a oportunidade desse estudo fino, de pegar esse pontinho que ainda está cristalizado, que é aquela criança que ainda faz birra, que ainda se indigna, que ainda, às vezes, paralisa. Por que eu não me coloquei? Por que eu não falei o que eu pensava? Qual foi o momento que eu perdi essa voz? Então, assim, é muito maravilhoso, né, Dani? Você vê a sua carência. Total. Nossa, por que eu tô precisando dessa atenção? Por que eu tô buscando a validação do outro? Por que aqui, nesse contexto, paralisei? E num outro contexto igual, não paralisei? Que figura essa pessoa tá representando na minha vida? Ah, é maravilhoso. Né? Então, olha, isso aqui eu não tinha visto. E talvez eu sinto que o autoconhecimento tem muito essa questão do espiral. Nossa, eu trabalhei isso aqui, mas essa relação tá me convidando ainda mais fundo nisso. Falo que numa relação a dois, todas as vezes que eu e Murilo a gente entra numa crise, discordamos de algo, é a porta para aprofundar a nossa intimidade. Sim. E aí eu mudei a forma como eu vejo um desentendimento meu. Então o meu desentendimento com o Murilo significa uma nova oportunidade de aprofundar a nossa relação. E assim eu acredito que é com todas as outras relações. Porque só quando eu só acredito em uma relação qualquer que seja, quando ela me dá a oportunidade de criar intimidade. Sim. E para que vínculo? Porque senão, ok, eu posso ter outras relações superficiais e tudo mais. Mas
Eu digo que às vezes não é tão fácil ser meu amigo, porque eu só consigo me relacionar intimamente e profundamente, poxa, nesse lugar, onde eu vou te convidar a trazer à mesa, talvez, coisas desconfortáveis que apareçam. Eu não vou fingir que tá tudo bem, entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu vou trazer pra mesa. Sabe por quê? Porque eu me importo com a nossa relação. Porque todas as outras vezes que eu não trouxe pra mesa e que eu fingi, e aí eu acho isso muito bonito. Às vezes a gente sai de uma relação se achando traída por aquela amiga. Ai, aquela fulana, sabe que acabou porque ela traiu a nossa amizade. Mas espera, será que tu não se traiu antes? Quantas bandeiras, quantas red flags, quantas bandeiras vermelhas tu ignorou, que a tua intuição te disse, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não é legal, mas tu ignorou, tu fingiu não ver, tu escolheu não ver, porque tu não tinha a estrutura necessária para bancar aquilo e dizer, vamos conversar sobre isso? E aí a tua amizade parou na tua incapacidade de gerar uma conexão verdadeira, de criar intimidade. E aí, obviamente, aí tu abriu a porta da traição. A porta da traição sempre abre por dentro. Não, e é muito interessante, porque assim, sempre que eu tenho uma fricção é isso mesmo. Eu penso assim, que é essa, vamos ter que colocar conversas difíceis, né? Enfrentamento. Você fala, uma fricção com propósito, com proposta, gera evolução. Para ambas as partes. Então é tão maravilhoso. Eu já perdi relações na minha vida por falta de verdade e coragem. Fui deixando, fingindo que eu estava gostando, que estava tudo bem. Quando vê, acabou. Acabou e eu me senti traída. Mas em que momento que eu não deixei claro que aquilo era um valor para mim? Que não estava bom. Né? Então, assim, e aí a gente realmente, por falta de autorresponsabilidade, coloca a culpa no coleguinha, né? E aí você trouxe o seu casamento como uma oportunidade de crescimento. E aí vejo também outra sintonia, né? Nós duas somos casadas com 2 homens que vão para o mundo, né? Que são empreendedores. E instintivamente, nós que temos filhos, né? Num primeiro momento, então, ficamos nesse lugar assim, doninho. Porque alguém vai ter que cuidar e também é o nosso maior legado. E eu sei que esse lugar para nós também é muito valoroso. Mas em algum momento a gente também descobre que as coisas podem coexistir e que nós também queremos um lugar ao sol. Maravilhoso. Né? E como foi isso para você e como é que está sendo isso para você? Descobrir o seu lugar ao sol e poder ir ocupando. Minha amiga, assim, ó, tu relatou exatamente a minha jornada de uma maneira muito bonita e muito objetiva. Então, exatamente assim, quando eu era pequena, o sonho da minha vida, então as pessoas perguntam, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia assim, eu quero ser mãe. Então, não, minha filha, mas assim, uma profissão. E já que era um total, Deus assim, era um total, não sei, eu quero ser mãe, eu quero casar. E eu tinha aquele sonho da princesa, entende? Então, casar numa igreja com um vestido... Eu moro em Recife, meu vestido, gente, era de manga comprida, entendeu? Porque eu tinha aquele sonho da princesa. Então, eu quero casar e eu quero entrar na igreja e eu quero construir a minha família e eu quero devotar a minha vida a esse ser que vai vir. Porque eu sei da importância de uma figura materna na vida de um ser humano. Eu quero ser isso para alguém, isso que me move. Então, fiz isso. Me casei, tive minha primeira filha, tive minha segunda filha. Um pouco antes de ter minha primeira filha, comecei, nossa, eu acho que eu queria fazer alguma coisa, mas não, quero ter minha filha. Então, tive minha filha, tive a segunda. Quando eu tive a segunda filha, me veio. E a minha segunda filha estava com 6 meses. Me veio uma coisa no meu coração. Chegou a hora de eu ir para além. Era como já que se eu tivesse entendido, ok, isso aqui, eu sou capaz de lidar com isso e mais com alguma coisa. O que não aconteceu na gestação da primeira, né? Mas aí na gestação da primeira o que eu fazia? Eu apoiava muito meu marido. E isso era uma outra coisa que eu também tive que transcender. Eu senti que eu tive que transcender muitas coisas para encontrar o que gosto de fazer hoje. Então, muitas pessoas chegavam assim, a gente fazia evento para muita gente, né? Então, eu me lembro, num dos últimos eventos de Murilo sozinho, muitas mulheres iam até mim e falavam assim, nossa, e quando você vai fazer uma coisa para você? E eu não entendia a pergunta delas na época. Eu fazia, eu tô fazendo uma coisa para mim.
Eu estou fazendo uma coisa para mim. E eu acho muito... Eu sou muito grata por isso, porque eu não comecei a fazer algo para competir com o meu marido, ou porque eu precisava de algo para me validar. Eu comecei a fazer algo fora da minha casa, a servir fora da minha casa, porque era algo que o meu coração gritava. Era algo que eu comecei a entender que se eu não fizesse, aquilo ia me adoecer. Mas isso não significa dizer que eu não amava mais a função de ser mãe e dona do meu lar. Mas não é como se isso só não me bastasse, é como se eu tivesse destravado uma nova coisa dentro de mim. Uhum. E eu precisava ir ao encontro dessa nova coisa. E aí, quando as pessoas falavam isso, eu me lembro que eu chegava em casa e dizia, Murilo, as pessoas não entendem. Quando tu estás no palco e quando tu recebe aquela enxurrada de aplausos e as pessoas vão depois na fila contar como tu impactou a vida delas, eu me sinto feliz, aplaudida junto. Celebrada. Eu me sinto celebrada junto, porque só eu sei o quanto de amor e carinho existe na tua entrega, que também sou eu. Uhum. Então tu tá no palco também me representa. Uhum. Mas depois que eu tive a minha segunda filha, algo dentro de mim, eu digo que toda vez que uma mulher pare um ser humano, algo dentro dela nasce de novo. Digo isso a partir de minha experiência, os meus 2 parimentos foram assim. Todas as vezes que eu parei as minhas filhas, uma parte nova de mim saiu. Então, depois da segunda, mais ou menos uns 6 meses depois, ela tem 5 anos, eu comecei a estudar profundamente autoconhecimento e comecei a compartilhar, despretensiosamente. Uhum. Nunca imaginei que as minhas descobertas ou o que eu compartilhava poderiam ser um objeto de meu trabalho, de meu servir. Uhum. Mas aí eu fui descobrindo como isso tocava a vida das pessoas. Em qual ponto que você acha que tocou? O que elas olhavam para você e falavam assim, isso que ela fala também fala de mim? Ai, gente, que verdade. A gente precisa de gente, como você fala. O fato de eu nunca imaginar, eu acredito assim, já que o fato de eu nunca imaginar que isso era um trabalho e eu ir com esse lugar de estou trabalhando, era só eu. E até hoje eu preservo isso e faço questão de que seja isso. Só sou eu contando a minha experiência de vida. Só sou eu contando a minha descoberta. Só sou eu contando o que transformou a minha vida. Só sou eu contando o que atravessou, o que me rasgou, o que me fez parir uma outra Daniela. E eu acho que é essa verdade que toca as pessoas. E eu amo fazer o que faço. E quando eu vejo a sala dos meus espaços cheias e aquelas pessoas disponíveis para conhecerem, a partir de minha história, também um pouco da história delas, eu digo, nossa, Deus foi muito bom para mim. E naquele momento em que eu tô servindo, Jaque, ou então que eu tô dando carinho para minhas filhas, eu entendo que tudo que vivi, de bom e de ruim, me fez chegar nesse momento. Então, para tudo, eu sou grata. E por tudo, eu sou grata. E eu digo, o Criador é maravilhoso. É óbvio que eu tinha que passar pelo que eu passei para poder estar aqui compartilhando com as pessoas. E eu acho isso tão magnético, Dani, que quando eu fui colocar o nome Gente de Verdade, ele veio porque eu encontrava com pessoas em grupos de irmandade para falar da minha vida. E quando eu falava, no final, as pessoas falavam assim, você me deixa tão à vontade para eu ser eu. E eu falei, gente, a verdade conecta. E aí, de repente, recebi um artigo uma vez, mostrando o campo da conexão intelectual. Tipo, o que eu te falo sobre informação é muito relevante. A informação. Eu até tenho uma frase que eu falo. A informação, ela é muito relevante, mas o coração, ele é transformador. Então, ele faz transmutação. Quando eu te entrego o meu coração, é tão forte, 60 vezes mais do que quando eu te entrego uma informação. Olha para você ver. Por isso, gente de verdade conecta mesmo, cria vínculo. A gente começa a se despir e o outro começa a se despir. De repente, a pessoa faz assim, ó.
Ai, eu não tenho o que pensar para falar quando eu tô perto de você. Não tem nada mais maravilhoso num campo que nós estamos aqui na Terra, onde tem um campo de atuação. As nossas representatividades, os nossos personagens, os nossos trabalhos, tudo sendo muito representado e parece que você está engomado o tempo inteiro. Então, quando você faz um convite que é o seu trabalho, e eu faço um convite que é o meu trabalho, gente, vamos falar da nossa verdade, né? Eu conheço o seu palco, mas vamos falar um pouquinho dos seus bastidores, né? E para falar um pouquinho sobre os bastidores, eu queria te perguntar, bom, gente, para quem não sabe, a Dani é casada com o Murilo Gun. Eu queria te perguntar se em algum momento você notou que tinha uma dependência afetiva sua nessa relação. Que mesmo que você amasse, alguma coisa estava meio emaranhado e que mesmo continuando essa relação o mais saudável que você conseguisse, você precisaria então desfazer alguns pontinhos que estavam emaranhados. Você percebe isso? Não percebe a dependência afetiva com ele, mas percebe com outras pessoas, com familiares, enfim. Como é para você a dependência afetiva, visto que nós estamos falando para várias pessoas que sentem também, às vezes, as relações emaranhadas? Com toda certeza. Com toda certeza vivi uma dependência afetiva. E assim, é muito bonito porque eu e Murilo a gente conseguiu evoluir junto, né? Então a gente conseguiu transicionar isso. Mas veja, eu conheci meu marido, eu tinha 19 anos. Nascida dentro de uma estrutura familiar muito, muito complicada em relação às emoções. Meus pais não tinham muita clareza. Então eu sou fruto de um lar onde as pessoas não tinham muita clareza emocional. E eu acho que talvez muitas pessoas que estão vendo aqui agora, da minha geração e das gerações anteriores, nasceram num lugar em que pais e mães desconheciam as suas próprias emoções, as suas próprias dores, os seus próprios dilemas. Isso era um tabu, né? Você se autoanalisar. Eu me lembro quando eu era pequena, eu pedi para minha mãe ir para psicóloga. Mãe, eu preciso de uma psicóloga. Minha mãe falou, você não é louca, não vou, né? Eu não vou colocar. Hoje em dia já é um lugar muito comum. Mas não era. Então, toda uma geração que achava que se auto-perceber, que saber lidar com as emoções era uma coisa que não cabia. Então, sou fruto disso. E conheci meu marido com 19 anos. Então, eu era insegura. Eu era uma mulher que não se amava. Eu era uma mulher que não percebia o seu valor. Eu era uma mulher que precisava agradar para se sentir pertencente. Eu era uma mulher que ficava procurando defeitos no meu corpo, na minha forma como eu me vestia. Eu era uma mulher que me comparava com outras mulheres. Eu era uma mulher que não conseguia colocar o que eu achava e as minhas necessidades. Eu era essa pessoa. Essa pessoa, ela é um poço de dependência emocional. Sim. Porque ela precisa do outro para validar a própria existência. Ela precisa que o outro a ame para ela se sentir importante. Eu era essa pessoa. E eu tenho... eu já me emocionei várias vezes aqui quando eu converso, amiga, mas eu tenho um profundo respeito e uma profunda honra a essa Daniela que eu fui. Porque ela tinha muito pouco e conseguiu fazer muita coisa com o pouco que tinha. E assim como a minha criança e como a minha adolescente, que era assim quando conheci Murilo, ela que me fez chegar até aqui, né? Apesar do pouco que ela tinha. Então, eu não olho ela hoje, olhando para trás, sabe, desse lugar que hoje tenho, desse lugar que hoje me amo, desse lugar que hoje coloco os meus limites, desse lugar que hoje que eu falo, isso não é bom para mim, isso não funciona. Você consegue? Eu consigo ir até aqui, você consegue ir até aqui? Não. Então vamos ter que conversar. Isso aqui não funciona comigo. Se isso aqui acontecer, eu vou ter que ir embora. Isso aqui eu não permito. Isso aqui tá tudo bem. Vamos negociar nossa intimidade. Então lá em casa hoje, eu chamo isso para conversa. Hoje eu não fujo de uma conversa. Hoje eu sou a dona proprietária dos meus limites e maior guardiã deles. Murilo está avisado sobre eles, mas ele não é responsável pelos meus limites, sou eu. Eu digo, opa, isso aqui tocou meu limite. Isso aqui não é permitido. Então,
já que fui dependente emocional por muito tempo, até conhecer a beleza que é o divino mesmo e o autoconhecimento. Essa combinação desses dois encontros em minha vida, que começam com a minha maternidade, há 9 anos atrás, esse despertar, porque eu acho que isso está dentro de todo mundo, sabe? Porque Deus é benevolente, Ele está lá guardado dentro da gente. Mas o livre-arbítrio que Ele nos dá, também por conta de sua gigantesca benevolência, Ele permite com que cada um encontre esse caminho em determinado momento da vida. Mas Ele, benevolente, mais uma vez, dá diversos convites. A vida faz. Ele vai amorosamente dando diversos convites. Então você adentra essa porta se você quiser. Comigo, eu adentrei fortemente na minha maternidade. Então foi minha primeira filha. Eu falo para ela. Boto ela para dormir. Ela tá cansada de ouvir. Eu falo, você chegou na minha vida para mudar a minha vida. Para eu me tornar uma mulher. Então eu sou muito grata. Uma matriarca. Uma matriarca. Uma dona antes de meu lar, de Sagrado. mim. Antes do meu lar, de mim. Dona da minha história. Eu deixei de ser vítima da vida, vítima do comportamento dos outros, vítima de Deus, que em algum momento achei que não era uma filha amada dele. Me achava vítima de Deus. E passei a ser uma pessoa que ama a vida. Assim. Então fui uma dependente emocional, e o que me tirou da minha dependência emocional, desse olhar tão pequeno que me via, foi o autoconhecimento e foi a minha relação com Deus. Gente, e a espiritualidade, ela resgata, ela catalisa, ela devolve, ela restaura, ela opera, ela faz tudo. E eu sempre falo isso para as mulheres da comunidade. Elas falam, já que por onde eu começo? Já que eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo? Eu falo, não. É a espiritualidade. Deus é maravilhoso, Ele é justo. Por isso que Ele é de graça. Né? Então, assim, hoje também me vejo, né, galgando os meus espaços, porque também fiquei muito tempo fazendo os bastidores do meu marido. Feliz também, mas sentindo que faltava uma parte minha no processo. E que eu ia construir o meu palquinho, que podia ser de madeira, com 3 escadinhas, mas que eu queria subir em algum lugar, que seria o meu espaço. E dentro desse processo, o que eu fui percebendo é que essa matriarca, que a gente sonha ser, né? Ela precisa de uma hierarquia sagrada, que é Deus, ela e o próximo. Nessa ordem. E que todas as vezes que a gente altera a ordem, a gente sofre. Pode olhar. Colocou filho acima de você e deixou de se nutrir, sofre. Colocou o marido no lugar de Deus, sofre. Né? A fonte é suprema. Filho nenhum supre, marido nenhum supre, você não supre a própria fonte. Existe uma fonte. E aí eu vejo que a dependência afetiva, quando você reconecta com a fonte verdadeira, ela vai se diluindo. Com quase pouco esforço. Você precisa ter um pouco de consciência, vendo que tem algumas coisas que são hábitos, né? Que você realmente foi atropelado, que você tem aquele vício comportamental, mas ela mesmo começa a se diluir. E aí você trouxe a questão dos limites. Hoje a gente pode falar que a dependência afetiva, ela traz para nós uma dificuldade de colocar limite nas nossas relações, inclusive no nosso trabalho, porque muitas vezes o afeto está ligado ao trabalho, então eu preciso ser reconhecido para me sentir amado, o que não vai ser suprido, né, porque é bola no quadrado, mas tudo bem, a gente tem essa ilusão. Às vezes a gente tem dificuldade de colocar limites claros, e aí somos invadidos e invadimos, e aí não sabe por que em algum momento a coisa não está dando certo. Às vezes a gente tem o vício do controle, que é uma dependência afetiva, então fico com os meus radares todos ligados e me indignando com o comportamento alheio e sentindo raiva e dependendo emocionalmente e virando a minha vida de acordo com o movimento do outro.
E aí eu queria saber, hoje na sua vida, como você lida com dizer não, com limite, com controle, com isso tudo que você está tomando consciência e que a espiritualidade está te trazendo. Limites, eu virei. A mulher do limite. A mulher do limite. A mulher do não. A mulher da confiança, do soltar. Então, eu tenho limite com as minhas filhas. Eu tenho limites claros com meu marido. E é uma coisa que a gente sentamos nós dois e dissemos o que é importante para mim e o que é inegociável para mim. O que eu não tolero nesse espaço e o que eu tolero. Quais são meus valores aqui? Então isso já que para Daniela de 7 anos atrás seria impensável. Mas tenho meus limites. Eu tenho limites com as minhas amizades. Eu tenho limites dentro do meu trabalho. No meu grupo de WhatsApp eu coloco, olha, esse grupo aqui de trabalho, ele tem um limite. Ele não, o propósito dele não é esse. Quando algo acontece e que eu entendo, por exemplo, dentro de uma amizade que não acontece, eu falo, olha, vamos sentar e conversar. O propósito da nossa amizade, para mim, não é esse. Então, a gente está com divergências de propósito. Tu tem uma expectativa sobre como eu devo me comportar dentro dessa relação de amizade que não condiz com o que eu vou entregar para você, sabe? Então, sinto medo, sinto tristeza que você tenha essas expectativas a meu respeito, porque isso está matando a nossa amizade. Então, vamos conversar sobre isso. Então, os meus limites eu deixo claro, no âmbito profissional, no âmbito pessoal e no âmbito íntimo com meu marido. Perfeito. Os nãos eu passei a dar... Primeiro, eu comecei a dar nãos justificando. Hoje, eu e Murilo, a gente brinca. Não alemão. Exato. Não. Não sinto. Não sinto. Você pode discordar Não do seco. meu não sentir, né? Ele vem nem hidratado. Não sinto nesse momento. Então, a gente brinca muito desse estudo da justificativa, né? Que é esse não que eu preciso justificar. Então, tem muitos ambientes que, nossa, às vezes é uma coisa profissional, alguém tá me esperando, e aí eu vou justificar, olha, infelizmente isso aqui não vai acontecer, eu não vou conseguir atender isso por esse motivo, e às vezes eu tento só um não. Eu digo que, assim, esse meu não é muito mais valioso do que o meu sim de antigamente. Porque o meu sim era sim pra tudo, e aí eu te entregava qualquer coisa, porque o meu sim era um qualquer coisa. O meu sim não vinha da minha verdade. Então, hoje o meu sim sim, eu estou inteira nisso. E o meu não é sobre isso. E se fosse um sim, seria um grande bosta. Um sim ruim. Sim. Tu ia ter um sim meia boca, meu. Tu não ia... E eu não aceito mais me autotrair. É um acordo que antes fiz comigo mesma. Dessa hierarquia que tu falou. E é tão legal isso, que você trouxe uma coisa que eu trago até no meu livro, uma escrita, porque você sabe que a aprovação é um vício. Vício químico. E aí eu trago no meu livro exatamente, prefiro ser julgada hoje, eu Jaque, prefiro ser julgada do que trair a minha própria alma. É um capítulo do livro. E queria falar, porque eu acho que tem muita gente nos assistindo que passa por esse mesmo desafio, transita, né? Nesse mesmo desafio da dor de lidar com a desaprovação, né? O quanto eu me senti tão inadequada durante minha vida toda que quando alguém, ou o meu próprio marido me olhava estranho, eu falava, errei em algum lugar e tô totalmente quadrada aqui e perdi o que eu tava falando. Tamanho meu resíduo com a desaprovação e com a inadequação. Então, vou me adaptar para ser aprovada. Aí eu traía minha alma, porque a minha espontaneidade já tinha ido embora, e aí eu ficava ali contracenando. Como que é isso para você hoje? Porque você falou, hoje tô lidando com essa desaprovação aí, tô tendo essa coragem. Amiga, eu vou falar que você falou do assunto que é meu estudo. Olha, eu estudo sombras hoje em dia, porque eu acho que me ajuda muito a resgatar partes minhas, que eu mesma me perdi, né, durante toda essa vida que não me trabalhava. E a sombra que estudo de forma... E por isso compartilho tanto em minhas redes sociais, acabo compartilhando muito sobre isso, que é eu chamo adaptabilidade, que é a da necessidade de aprovação, que é a desadequação, né? Então, eu me adapto. Amiga, isso era
tão forte para mim, isso que você falou do resíduo. Eu conseguia sentir o desconforto da pessoa em determinado lugar, como eu precisava me adequar, como eu precisava me formatar para o ambiente que eu estava, como uma grande camaleoa, para poder pertencer, eu conseguia sentir o que desagradava a cada pessoa no espaço. E aí, então, era assim, para fulano eu vou sorrir, para Beltrano eu vou pegar na mão, para Cicrano eu vou perguntar da avó. Eu conseguia, e obviamente, e no estudo da sombra a gente percebe muito isso, que quando você vai até o fundo disso, você masteriza isso. Isso sai da sombra e vira uma luz, porque isso vira um superpoder. Hoje eu utilizo isso a serviço do espaço que ancoro. Sim. Nossa, olha, eu preciso que vamos chamar esse para o grupo, exatamente. Esse tá fora, vamos entrar. Esse assunto aqui doeu em alguém. Nossa, então eu preciso trazer esse assunto de uma outra maneira. Porque eu não quero que seja um confronto, eu quero que abra a pessoa. Então então esse assunto aqui bateu em fulano, eu vou trazer de outra maneira. Esse aqui tá se sentindo... Então, como é que eu introduzo? Então, mas eu vivia a serviço de como eu podia agradar o outro. De como eu podia me adaptar. Então, se Murilo, meu marido, tivesse chateado comigo, meu dia acabava. Eu só ficava bem de novo quando eu soubesse que ele voltou ao normal comigo. Olha que forte. Então, a minha vida virava, a partir daquele momento, ele atender meu telefone. Ele voltar a sorrir comigo, ele dizer, vamos comer alguma coisa. Ele querer ficar bem comigo de novo. Eu só ficava em paz se ele estivesse em paz comigo. Totalmente refém da emoção do outro. Totalmente refém do outro. E era assim com a minha mãe, era assim com meu pai, era assim com as pessoas que trabalhavam comigo. E era assim, claro que à medida da intimidade que eu tivesse com alguém, essa dependência de agradar e de ser aceita, ela tinha uma profundidade maior. Sim. Com o meu marido, por exemplo, era algo muito maior. E por isso vem a dependência emocional. Mas eu era assim em qualquer ambiente que eu entrasse. Uhum. E eu era, e aí é isso, né? Então, e aí todo mundo, o que é que todo mundo ia dizer? Nossa, olha como o Dani é legal. Olha como o Dani sabe se portar. Mal sabia as pessoas que, na verdade, elas não estavam comigo de verdade. A minha verdadeira Daniela. Elas estavam com a personagem que eu criei a partir da necessidade delas para agradá-las, para eu ser aceita e validada, amada e ali pertencente. Sim. E aí eu descobri, quando eu senti a dor que eu infligia em mim mesma, e uma das dores diversas, me autotrair, renegar quem eu sou, mas uma das outras nenhuma dessas pessoas me conhecem. Nenhuma dessas pessoas me amam de verdade. Porque elas amam a personagem que eu criei para que elas amassem. Então elas não gostam de mim. Então essas pessoas nem me conhecem. Essas pessoas... então, na verdade, é tudo uma grande ilusão. E aí eu falei, esse custo eu não quero mais. Uhum. O custo de me trair eu não quero mais. Como eu me torno quem sou? E por isso que falei no começo, abri falando sobre isso e essa tem sido, então, já que essa foi uma das maiores dores e luto com essa parte minha até hoje. Uhum. Tem uma terapeuta minha, ela é uma coach, ela é minha coach de sombra. Tem quase 1 ano que faço coach de sombra com ela e trabalho especificamente essa sombra, mas trabalho outras. Ela falou assim, Dani, no meu estudo eu acredito que tem coisas, traumas, histórias da tua vida que são tão fortes que tu jamais, igual um vício, tu jamais deixará de ter isso. Isso deixará de existir em tu, mas tu consegue transcender Sim. isso. Isso não mais te domina, vai continuar ali como um registro, mas agora tu ganhou maestria sobre Sim. isso. Então eu sinto que com relação à adaptabilidade, à desaprovação, a não ser amada e não ser rejeitada, essa é uma coisa que vai ter sempre comigo, mas eu aprendi a ser maior que isso. Sim, e isso, nós estamos falando aqui sobre o vício da aprovação, né? E o vício da aprovação, a gente fica realmente refém das pessoas, refém dos espaços, e eu acho que isso me acometeu muito, sofri muito com isso, por querer estar sempre ser incluída, amada por todo mundo, e sentir,
na minha vida também, que quando eu chegava em um ambiente, podia ter 10 pessoas lá. Uma não tinha afinidade ou não gostava de mim. Ela conseguia fazer um sequestro da minha espontaneidade, da minha naturalidade, da minha verdade. E não sei se você consegue sentir isso, que está muito ligado com uma sensibilidade que quando adoece, porque a sensibilidade é um dom, é o que você está falando, hoje eu utilizo isso a meu favor, né, nos grupos que eu... E eu sinto isso também comigo, eu sou muito sensível, eu tô aqui, eu tô sacando todo o movimento energético, agradeço porque encontrei o dom, mas demorei para chegar nesse lugar, assim, para chegar nesse lugar, primeiro eu passei pela hipersensibilidade, que é a sensibilidade adoecida. Eu fico hipersensível, tudo dispara, tudo nocauteado pelo medo. Você sentia isso também? Sentia demais. Só que imagine, eu sentia isso, eu não tinha consciência do que eu tinha, meu marido tão pouco, então isso era motivo até de discussões nossas, porque eu precisava trazer a coisa que é louca. Você, complexa. Exatamente. Que é isso, e a gente entrava em discussões e eu disse assim, amor, é porque tal pessoa... Que tal, ele até fala no show Fé no Flow, que eu falo assim, que eu falava pra ele antigamente na empresa, olha, fulano precisa disso, Beltrano não tá bem, isso aqui não é legal, isso aqui a gente não devia fazer. E de onde é que tu tá tirando isso, Daniela? Do meu sentir, ele fala na palestra, no Fé no Flow, ele fala, querida, eu trabalho com dados, eu quero saber o que a planilha do Excel tá sentindo. Você precisa colocar isso no Excel, o que você tá sentindo. Como é que eu vou chegar pra fulano e falar, fulano, tal e tal coisa, porque Daniela sentiu, sabe? E eu já falei pro meu marido, você precisa demitir o fulano. E ele, baseado em quê? Na minha intuição. Não. Ele, pelo amor de Deus. Como é que E depois a intuição mostrou pra ele. Isso, foi super forte, eu tenho uma história super forte com isso. Algumas. E aí, hoje em dia... Ele escuta muito. Hoje em dia ele já entendeu. A gente tem essa bruxa, não adianta. Né? Mas era exatamente isso. Então, aí eu fui tomando consciência do que era isso. Eu fui também regulando isso. A partir disso, eu não tinha muita credibilidade também, porque como eu sentia muito e misturava com a minha imaturidade emocional, misturava com a minha necessidade de aprovação e de pertencimento. Imagina, eu era uma bomba de sensações. Sim. Então eu entendo também que o meu canal ficava contaminado e perdia a autoridade, porque a minha raiva vinha, o meu medo vinha descontrolado, a minha tristeza vinha junto, eu falava chorando, ou eu falava com muita raiva, ou eu não conseguia falar. Às vezes eu ficava, a sensação que eu tinha era que isso aqui meu tinha alguém apertando a minha garganta. Porque o medo... Eu tinha um medo em desequilíbrio, ou uma tristeza em desequilíbrio. Então, aquilo que eu sentia, na hora que eu ia compartilhar, e que não era bem recebido pelo meu marido, principalmente que era com quem mais eu compartilhava, enchia de emoção, aí tudo que eu tinha trazido, eu me perdia por não saber lidar com minhas emoções. Então, eu fui. Por isso que falo que eu sou um eterno tornar-me assim. Então, eu fui masterizando a minha relação com minhas emoções, acolhendo minha tristeza, acolhendo meu medo, acolhendo minha raiva. Fui acolhendo também tudo aquilo que eu sentia do espaço e das outras pessoas. E isso foi me dando uma série de ferramentas e de autoestudo, junto com estudos que fazia fora, para hoje ter mais domínio sobre o que percebo num espaço e percebo no outro, e usar isso a favor do espaço e a favor de minhas próprias escolhas. E também fui aprendendo a me relacionar com minhas emoções, porque eu acredito também que uma pessoa que sente muito tudo também sente muitas emoções. Então, eu era um poço de emoções, então fui também lidando com isso, assim. Você consegue perceber que a espiritualidade, então, ela entra na nossa vida e que a gente precisa ter uma certa disciplina nessa musculatura, que é a musculatura espiritual? Porque adquirir esse vínculo, essa intimidade nas nossas relações horizontais também precisa nesse movimento quando ele é vertical, né? Encontros, perguntas, respostas, ouvir, sentir, esperar. Você tem algum ritual
que você faz diário, assim, no que você ancora para estar fazendo esse movimento espiritual que hoje é tão importante para você? Hoje eu faço o Atma Kriya, que faço da linhagem do meu guru, né, Vishwananda. Então eu faço o Atma Kriya. Eu estou muito interessada, ainda não é, amiga. Se for daqui a 6 meses, eu acho que eu diria a você, faço meu puja. Eu acho o puja uma das coisas mais lindas que alguém tem a oportunidade de fazer, que cria uma relação de intimidade com a deidade, que a pessoa se relaciona. Então eu fiz um curso de puja, mas eu ainda estou bem, então gostaria muito. Então eu faço a minha relação com meus altares. Então eu tenho um altar para Nossa Senhora, eu tenho um altar para Afrodite, eu tenho um altar para Lakshmi, eu tenho um altar para Jesus. Então todos esses altares eu alimento, eu coloco o meu amor, e naquele momento eu estou me conectando. Aquilo está... No momento que eu estou nutrindo aquela imagem, aquele altar, eu estou também abastecendo o meu pote de relação com o divino, assim. Então eu dou uma flor, eu boto uma fruta, eu coloco perfume no altar de Afrodite, eu encho ela de rosas, eu faço um banho, eu tenho um preparo de banho que fica em cima do altar dela, e aí eu gosto das pessoas, aí eu dou para as pessoas de presente. Então eu tenho essa relação com altares, eu tenho o meu Atma Kriya Yoga, e eu rezo o terço. Eu amo terço, você sabe. Eu amo terço, tanto que minha filha, mais 2 filhas, estou confeccionando terço, então eu rezo com as minhas filhas à noite, isso me nutre muito. Eu amo histórias de santos e santas, então eu gosto de contar para as minhas filhas. A gente vai junto pesquisar a história de santo e de santa. Eu amo história de deuses e deusas, então eu também nutro minha espiritualidade buscando saber a história de deuses e deusas. Mas assim, se for uma coisa mais disciplinar, eu diria que são as orações à noite, sozinha ou com minhas filhas, com terço ou sem terço, e meu Atma Kriya Yoga, que é junto com o meu Japamala, que no Atma Kriya Yoga ele coloca o Japamala, que para mim foi uma das ferramentas mais incríveis que eu acessei, e eu pude acessar através da Bhakti Marga, que é a instituição do meu guru, porque eu já tinha ouvido falar de Japamala, mas não tinha entrado como entrou, assim, quando eu entrei em contato com ele. Então, essas são os rituais. Meus rituais. Dani, para a gente estar agora, né, indo para a nossa última fala, eu queria te perguntar assim, visto que a gente tem um trabalho aqui hoje, né, desse bate-papo, que é gente de verdade e vida simples. A minha coluna é gente de verdade dentro da vida simples, e tudo que eu tento trazer é que quando a gente é de verdade, a gente simplifica a vida, porque a gente já não tem que sustentar as nossas várias versões. Então, queria que você pudesse trazer uma última fala assim, de quanto, para Dani mesmo, para Dani, o quanto isso tem simplificado a sua vida. Eu acredito que a pergunta que tu fez é exatamente a resposta que eu daria. Eu escuto uma pergunta e dizer assim, meu Deus, eu vou dizer assim, a pergunta da Jaque é a minha resposta, porque tu falou sobre as infinitas máscaras. Essa, para mim, é a que mais... É uma das grandes coisas que fez assim, uau, nossa, eu posso ser só eu. Olha que simples. E quanta coisa eu confundia para ser amada, e eu já sou amada. Deus me ama, sabe? Só o fato de eu existir e ter a vida que tenho é a maior prova do quanto Deus me ama. Mas assim, minha vida diminuiu muito a quantidade de baixo drama, emaranhamento, problemas que não são meus e que eu abraçava como se fosse, estar fora do lugar. Voltar para o teu lugar é tão simples, desafiador, mas a coisa mais fácil que tem é tu estar no meu lugar. Cuido de minha vida, sou responsável pela minha bagunça, sou responsável por aquilo que falo, sou responsável pelo meu caminhar espiritual, pela minha evolução. E vou falar, é tão mais simples. É tão mais simples, mas não quer dizer que é fácil.
É isso que eu acho. É simples, mas muitas vezes não é fácil, porque não é fácil deixar de ser quem você se viciou a ser. Sim, perfeito. Porque você se viciou a ser o que agrada, você se viciou ao sofrimento. Pode parecer... Como assim alguém se vicia no sofrimento? Deixa eu te falar, muitos de nós, na sociedade atual, moderna, somos viciados em sofrer. Somos viciados em ser pequenos. Somos viciados em caber. Somos viciados na aprovação do outro. Somos viciados em tudo que está fora da gente. E aí, e como resolve? Voltando para dentro. É simples, mas não é fácil, mas é a mais simples e melhor escolha de auto-amor e de amor a todo mundo que está ao teu redor, que tu pode fazer, é voltar para si, é voltar a ser gente, é voltar para tua casa, essa tua morada interna, onde a fonte que te alimenta é infinita, é benevolente, é amorosa, é cuidadora, está contigo a todo momento e é de uma onipresença e de uma graça infinita e que com o olhar para fora o tempo todo a gente não percebe. E aí é só voltando para casa, só fazendo o caminho de volta para casa, que é para si, que é para tu mesmo. Tu percebe o quanto a gente complica ao invés de descomplicar. Simplificar. É. Ai, Dani, que delícia. Eu acho que é Jung que fala, né? Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda, desperta. Ai, gente, a gente fica por aqui. Quero te agradecer, Dani. Muito obrigada. E a gente se encontra no próximo episódio. Fiquem com Deus. Até.